Fala trader, muito boa noite para vocês, ou bom dia, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Como vocês sabem, estudo de mercado aqui agora na hora. Ainda como vocês podem ver, eu estou meio fanho aqui, né? Estou me recuperando, e venho atualizar mesmo assim o estudo de mercado com vocês, tá certo? Sem mais delongas, entrem no link que está na descrição, meu irmão. E eu sei que vocês estão aí preocupados aí com a saúde de uma coisa ou outra, que eu precisei realmente me resguardar porque de fato estava sem voz, tá um negócio meio complicado, vocês ainda veem meio que debilitado ainda, como eu falei agora minha voz. Mas, velho, isso aí não tem importância não, porque o que vale é o comprometimento. Estou aqui eu para poder atualizar o mercado. E vocês sabem que é assim que funciona mesmo, a gente tem que se comprometer com nossos sonhos, né? Com os alunos, com vocês. Então isso é muito top. Beleza? Então vamos pro gráfico, vamos embora. Antes de mais nada, também, né, pedir mais uma vez aqui a vocês, fiquem até o final, porque no final eu vou falar sobre algumas oportunidades importantes e você vai aprender cada vez mais, né, todo racional. Eu falei que tinha isso aqui como alvo, né, um order block nessa região como alvo, porque no vídeo anterior eu tinha comentado que aqui seria de fato mais uma quebra de estrutura e foi assim que aconteceu devido a esse cidadão aqui, ó. Enquanto muitos por aí estavam falando que seria, né, um choque do movimento, que seria ali a mudança de caráter para cair, para o mercado ir embora para baixo, pô, aí é que eles se enganam porque o papai está aqui e está on, viu? Está on, adoeceu um pouquinho, mas está on. Falando que aqui seria mais uma quebra de estrutura. E por minha experiência, eu tenho experiência aqui, tá? Eu quero falar a vocês que agora o movimento do Ibov tende sim a lateralizar um pouco, tá certo? Vai ter um movimento de lateralização aqui, essa movimentação vai lateralizar, ó, para poder fazer mais uma causa. Vai agora o movimento mais clássico que a gente tem, né? Então, agora que quebrou a estrutura, o que é que a gente precisa entender? E isso tudo aqui foi o range de impulso. Perceba que esse fundo aqui fica logo em cima dos 50% justamente para gerar essa indução. O que é que nós temos aqui? Nós temos esse imbalance gigantesco para fechar e aí aguardar essa movimentação aqui na região de desconto. Lembrando, isso aqui ainda não é o topo estabelecido, por quê? Porque não temos a perca desse fundo validado por esse topinho aqui, ó, que foi uma quebra de estrutura, né? Quebrou a estrutura e tal, não validou. Então a gente não tem um topo estabelecido. Aqui é simplesmente um movimento de impulso e logicamente está muito nítido isso aqui, que isso aqui vai acontecer agora um movimento de causa. Já que tivemos aqui uma causa, tá? Um movimento todo ele de causa, esse agora é o efeito. Só que aí ele vai, é lógico, né, que ele não vai reverter isso tudo aqui agora nesse momento, porque ainda tem muita coisa para poder ele andar. Mas está aí a atualização do Ibov para vocês ficarem atentos justamente nessa movimentação toda, beleza? Eu vou deixar isso aqui apagado, vou deixar isso aqui como mais uma explicação, que é onde a gente foi estabelecido ali. E aí vocês sabem que toda atualização em relação ao o day trade em si eu faço lá no mini índice. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no dólar. Vamos já no mini índice ver o que, é que aconteceu. O dólar rolou uma oportunidade muito top aqui nessa região, tá? Lembrando que o dólar ele vem com uma movimentação de captura de fundo. Olha só como é que está essa movimentação de fundo. Perceba que tudo isso que está acontecendo nada mais é do que uma quebra de estrutura do tempo gráfico maior. Então agora, o que, é que a gente pode perceber agora nesse sentido? Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma liquidez toda e aí ele abriu capturando e foi capturar toda essa região. Isso aqui é uma liquidez nítida. Então, agora que temos essa liquidez capturada do 4 horas, podemos começar a entender que ele pode sim querer começar a reverter e compensar essas movimentações, já que o Vinícius também, o Bob, está em um movimento corretivo, vai entrar no movimento corretivo, beleza? Então, o que é que vocês têm que entender aqui nesse sentido, nesse movimento? Eu vou deixar aqui como quebra de estrutura, 4 horas, e vou lá para o 15 minutos. Que é exatamente o que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui, nitidamente, embora esteja abaixo da região ali, ó, dos 50%, por ele estar muito já descontado, né, e ele já está capturando a liquidez, a gente pode considerar isso aqui como que é uma mudança de caráter, de fato, tá? Essa aqui foi a última quebra de estrutura, e aí a gente tem essa movimentação desse jeito, embora eu entre nesse trade acreditando que fosse um fake shock, mas eu surfaria até a estrutura
base mesmo, tá? E foi justamente um trade de 7 para 1. Tranquilo? Então, mudou o caráter nessa movimentação. Já veio mitigar esse ponto. Agora que temos a seguir, de fato, é esse ponto como mais uma quebra de estrutura para continuar o movimento de alta. Lembrando, perdeu aqui, ó, ele vai chegar lá em cima, vai estabelecer um range, aguardar para poder comprar e continuar o fluxo nessa alta, beleza? Então, fiquem atentos aí no dólar. Tranquilo? Aqui vou colocar como mais uma quebra de estrutura, tá? Essa quebra de estrutura aconteceu ela toda, então nem precisa eu falar para vocês, ó, o boss todo, né? Aconteceu aqui, mas se você quiser também fazer isso, não tem problema. Beleza? Vai dar no mesmo. Isso aqui é tudo uma quebra de estrutura, tá? Beleza? E aí a gente tem essa liquidez e o alvo lá em cima, são esses alvos aqui, inclusive já para capturar esse ponto, como, ó, vamos deixar lá, como alvo. Beleza? Então, tá aqui os alvos. Então é assim que tá. Ah, Felipe, ele pode querer vir capturar essa liquidez aqui? Claro, pode sim, tá? Isso aqui é uma liquidez que está nítida aqui também. E aí, pensando assim, eu não vou. Deixa eu dar uma olhadinha nos 5 minutos. O que é que ele pode querer fazer a partir disso, né? Ele pode querer cair aqui para poder, inclusive, olha só como está nítida essa liquidez, cara. Tem liquidez nas duas pontas. Você pode interpretar dessa forma, capturando essa liquidez, jogando o preço para baixo. Tenha cuidado, porque ele pode fazer isso também, beleza? Então, é preciso que você entre no tempo gráfico menor e no final, chegou no order block de 5 minutos, aí você vai ver a mudança de caráter no tempo gráfico menor, beleza? Não cometam o erro de, vou pegar aqui, ó, entendeu? Simplesmente nesse viés que o Felipe falou. Não, quando chegar aqui, ó, filtra bem esse ponto, tá? Filtra para ver o que está rolando. Ah, Felipe, ele abriu para baixo, capturando primeiro essa liquidez aqui. Não tem problema. Quais são os order blocks que tem mais nítido? Tem esse aqui para poder ele vir capturar, entendeu? Se ele vier aqui capturar esse ponto aqui também, mesma coisa. Configura lá a mudançazinha de caráter aqui no tempo gráfico menor, beleza? E vai-se embora, beleza? Vai fazendo isso. Tranquilo? Show de bola, né? Então fique atento porque tem liquidez nas duas pontas. Eu particularmente não gosto de operar assim, a não ser que ele capture e chegue numa região bem importante e faça isso que eu estou falando para vocês, tá? Mantenha essa configuração, confirmar o trade é muito importante, beleza? Show de bola, né? E aqui para o mini índice, nesse ponto, eu tinha até comentado com vocês, ó, zero oportunidades porque eu queria de fato que perdesse esse fundo, não foi assim. Porém, a gente tem a mesma configuração aqui nesse topo. Perceba que ele faz mais uma quebra de estrutura, que essa liquidez que eu falei. Cara, a liquidez que eu falei foi capturada, né? Olha só que interessante, né? Já foi capturada no outro dia. Olha só, que top. Inclusive, rolou até deixou até um trade aqui também na mitigação de 50% desse embalo, só que não é muito legal não, porque fica perigoso, o risco-retorno não fica favorável. E aí quebrou mais uma estrutura aqui nesse ponto. Percebam isso aqui, ó. Tá vendo? E aí, esse range não é mais esse range, certo? E aí a gente tem essa movimentação desse fundo estabelecido. É o fundo que nós temos para o mini índice, cara. Ó, esse aqui, ó. É o fundo lá que a gente tem que ter atenção. Até então, nada se muda até que se prove o contrário. Perder esse fundo aqui é importante, primordial. Tá muito esticado o preço, Felipe, e agora o que é que eu faço? Cara, pode ser que aconteça o seguinte, que ele venha lateralizar nessa estrutura, entendeu? Para poder perder topo. Ou ele pode começar a cair aqui. Ah, Felipe, mas isso é tão óbvio, você falar que ele vai subir ou vai descer, cara, não é essa a situação. Imagine o desenho, a configuração que eu estou mostrando para você, tá? É isso que eu quero que você entenda, a configuração. Por quê? Porque a partir de agora a gente sabe que nós temos uma movimentação da continuidade do movimento. Beleza? Mudou o caráter, confirmou com o boss, foi quebrando outras estruturas, esse é um movimento que é um movimento de impulso. Vai acontecer a mitigação? Vai, mas até que você entenda o que vai rolar aqui, tá? Você tem que se ligar. Inclusive, amanhã, quarta-feira, vou estar ao vivo no YouTube aqui mesmo. Vou estar ao vivo, vou mandar lá e a gente vai ver esse movimento ao vivo. Então, é primordial que você esteja amanhã aqui na live. Beleza? Amanhã eu vou falar tudo certinho, o que vai acontecer aqui no mini índice. Enquanto isso, aquela interrogaçãozinha para amanhã a gente já abrir
já para poder entender o que, é que vai ficar aqui no mini índice, beleza? Esse é o viés de hoje, essa é a análise de hoje, estudo de mercado de hoje. Acredito que amanhã vai ser bem interessante, eu estarei com vocês. Independente disso, cara, eu tô assim bocejando, pessoal, porque, pô, tô descansando bastante, e nem tô tanto, tá? Porque eu quero relaxar, mas, pô, não tá rolando. Mas, enfim, tô tomando bastante remédio, tá bem apertado aqui a questão da medicação para poder ficar melhor, beleza? Então é isso, um beijo no coração de todos. Ah, outra coisa, amanhã eu vou compartilhar com vocês uma conquista do nosso queridíssimo aluno aí que, graças a Deus, vem montando o seu setup. E, cara, isso é muito importante, muito top, vai animar bastante vocês e vai ser bem interessante, beleza? Então, um beijo no coração de todos. Até mais, até a próxima. E aguarde, viu, que o curso de Bitcoin está saindo e você vai ser presenteado com ele, tá certo? Valeu, pessoal. Fui!